Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um texto clássico, né? Um que descreve duas trajetórias de vida, assim, bem opostas. Isso mesmo, aquele contraste forte entre o justo e o ímpio. Exato. Estamos falando do Salmo 1, versículos 1 a 6. Um texto curto, mas, nossa, cheio de significado. É conhecido como O Caminho do Justo e do Ímpio. Um título bem direto ao ponto. Sim. E a nossa ideia aqui é, bom, desembrulhar um pouco esse salmo, explorar as características, as escolhas, sabe? E os desfechos que o texto associa a cada caminho. Entender a lógica interna do texto, as imagens que ele usa. Perfeito. Ok, vamos analisar isso mais a fundo, então. O contraste central que o texto já joga na nossa cara é essa figura do bem-aventurado. Que significa feliz, abençoado, né? Uma vida plena. Isso. E ele coloca essa figura em oposição direta ao ímpio. Vamos começar por aí, pela pessoa bem-aventurada. O versículo 1 já diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É curioso, né? Começa pelo que a pessoa não faz, as ações que ela evita. É interessante essa abordagem, uma delimitação. Tipo uma definição por exclusão, num primeiro momento. Exatamente. O texto sugere uma separação ativa, uma escolha de não seguir certas influências, certas companhias. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. E tem uma progressão aí, né? Não andar segundo o conselho é influência. Não se deter no caminho é participar da prática. E não se assentar na roda. Aí já é pertencimento, comunhão com um grupo que zomba, que escarnece do que é sagrado ou bom. É um afastamento consciente. Faz sentido. Uma escolha ativa de se distanciar. Não é só facilidade. Mas, ok, se isso é o que ele não faz, o que ele faz, então? O que caracteriza positivamente essa pessoa? Aí vem o versículo 2. Sim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui muda tudo, né? Totalmente. Aqui está o foco positivo, o coração da vida do justo, segundo o texto. Essa lei do Senhor, no contexto, são os ensinamentos divinos, certo? Isso, as orientações vistas como o caminho correto. Mas o fascinante aqui é a forma como o texto descreve essa relação. Como assim? Não há um peso, uma obrigação, a palavra é prazer. Tem uma alegria nisso. Interessante. Um prazer na lei. E mais, medita de dia e de noite. Isso não é só ler, é um envolvimento constante. É ruminar aquilo, querer absorver. Entendi. Contrapõe aquela evitação do mal com uma busca ativa e prazerosa do bem. Exato. É uma fonte de deleite, de reflexão contínua. Não só evitar o negativo, mas buscar ativamente o positivo. E essa conexão, esse prazer na lei, parece ser a chave para ser bem-aventurado. E o texto logo mostra o resultado disso com uma imagem. Nossa, muito forte. A metáfora da árvore. Sim. Aqui é onde fica realmente interessante. O versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, A qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Que imagem! Vitalidade, estabilidade, sucesso. É muito visual. É uma metáfora riquíssima. Vamos pensar nos detalhes. Árvore plantada. Firmeza, raízes. Isso, permanência, segurança. Não é qualquer planta. Está estabelecida. Junto a ribeiros de águas. Aí está a fonte, né? A nutrição constante. Isso conecta direto com a meditação na lei do verso anterior. A lei seria essa água que nutre. São claras. Dá o seu fruto no seu tempo. Consistência, produtividade na hora certa. As suas folhas não cairão. Saúde, resiliência, vigor constante. E o final, tudo quanto fizer prosperará. Um sucesso abrangente. Essa prosperidade, tudo quanto fizer prosperará, me parece mais que só dinheiro, né? A imagem da árvore sugere algo mais integral. Com certeza. A metáfora aponta para um florescimento completo. Saúde espiritual, estabilidade, relacionamentos bons, propósito. Um bem-estar geral, então. Exato. É o resultado de estar plantado no lugar certo,
Conectado à fonte certa aqui para o Salmo é a lei do Senhor. A prosperidade é a consequência natural disso. Faz todo sentido essa ligação. Fonte, a lei meditada com prazer, e o resultado, a árvore próspera. Mas, como a gente falou, o Salmo vive de contrastes. E a virada é brusca. Muito. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Saímos da solidez para poeira, quase. O contraste não podia ser maior, né? A moinha, aquela palha seca, leve, o resíduo sem valor da colheita. O oposto da árvore. Exatamente. Se a árvore é plantada, tem raiz, peso, fruto, a moinha é leve, sem raiz, sem valor nutritivo, totalmente à mercê do vento. Instável. Totalmente. O que isso diz sobre os ímpios na visão do texto? Falta de profundidade, de substância, de direção própria, inutilidade. São levados por qualquer coisa. Pelas circunstâncias, opiniões, modismos, sem um centro, sem gravidade moral ou espiritual. É quase uma imagem de vazio mesmo. A árvore tem lugar, propósito, a moinha só se dispersa. Exato. E essa condição, claro, tem consequências. Sim, o texto descreve isso logo em seguida. O versículo 5 detalha: por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. O por isso liga direto com a moinha, né? Perfeitamente. Não subsistirão no juízo. A ideia de juízo aqui é um momento de avaliação, de teste. Pode ser divino, social. Um momento da verdade, digamos. Isso. E algo leve como a moinha não fica de pé, não se sustenta numa avaliação séria. Falta estrutura. E a outra parte. Nem os pecadores na congregação dos justos. É a exclusão. Uma separação inevitável da comunidade dos que seguiram o outro caminho, o da árvore. Essa coisa de não subsistir no juízo, ser separado da congregação, soa bem definitivo, né? Quase uma sentença. Dentro da perspectiva do Salmo, sim. O texto apresenta como um resultado lógico das escolhas e da natureza de cada um. E isso levanta uma questão importante sobre os critérios, né? O que determina essa capacidade de subsistir e pertencer, segundo o Salmo? E a resposta está na relação com a lei do Senhor. É essa conexão ou a falta dela que dá substância ao justo, a árvore, e deixa o ímpio vazio, a moinha, na visão do texto. O juízo só confirma essa diferença. Entendi. Então chegamos no último verso que parece dar a chave teológica para tudo isso. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que tudo isso significa? Esse conhecer de Deus e esse perecer. Olha, essa é a base que o Salmo dá para tudo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecer no hebraico bíblico vai além de saber que existe. Não é só informação. Não. Pode implicar reconhecimento, aprovação, cuidado, até um relacionamento íntimo. Dizer que Deus conhece o caminho dos justos é dizer que esse caminho tem o aval divino, está sob o cuidado dele, é validado. E o outro lado? Um contraste total. O caminho dos ímpios perecerá. Não que Deus não saiba da existência deles, mas o caminho em si. O modo de vida deles. Isso, as escolhas, a desconexão da fonte de vida. Esse caminho leva à destruição, à ruína. É um beco sem saída. Não tem futuro, não tem sustentação divina. Quer dizer, não é nem tanto Deus destruindo ativamente, mas o próprio caminho deles que é autodestrutivo, que se desfaz sozinho, como a moinha. É uma interpretação bem coerente com a imagem, sim. O perecimento como consequência natural da falta de substância, da desconexão. Um caminho que se esgota. Faz sentido. Portanto, o Salmo fecha reafirmando a tese. Duas opções de vida. Uma, enraizada na orientação divina, reconhecida por Deus, que leva a vida, como a árvore. E a outra, de afastamento, instabilidade, que leva ao fim, como a moinha. E essa diferença é conhecida e, digamos, sancionada pela perspectiva divina que o texto apresenta. Bom, recapitulando então as ideias principais que a gente tirou dessa análise do Salmo 1, o texto pinta um quadro de contraste muito forte. Dois modos de vida. Claramente distintos. De um lado, a vida bem-aventurada.
Ela começa evitando o negativo, mas o centro dela é positivo. O prazer e a meditação constante na lei do Senhor. O que leva à imagem da árvore firme, nutrida, estável, produtiva, resiliente. Exato. E do outro lado, a trajetória dos ímpios, comparados à moinha, leve, instável, sem valor, levada pelo vento. E essa condição resulta, segundo o texto, na incapacidade de se firmar num juízo e na exclusão da comunidade dos justos. O caminho deles, sem conexão com a lei, está destinado a perecer. A escolha fundamental, então, entre buscar essa orientação divina ou rejeitá-la, tem consequências profundas, definidoras. Exatamente. O Salmo argumenta que isso não é trivial. Essas escolhas moldam quem somos e nosso destino final, pelo menos dentro dessa visão. As metáforas da árvore e da moinha ficam como lembretes bem gráficos disso, né? Sem dúvida. São imagens universais. Vida e morte, estabilidade e dispersão. O texto quer persuadir que o alinhamento com essa lei do Senhor leva ao florescimento e o afastamento leva à ruína. Toda estrutura serve a esse propósito. E para nossa reflexão final, voltando para a imagem do justo. O Salmo diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e é por isso que ele prospera. A fonte da vitalidade. Sim, a gente já falou que esses ribeiros simbolizam a nutrição da lei do Senhor meditada dia e noite. Mas pensando um pouco mais na lógica do próprio Salmo, o que mais poderiam ser esses ribeiros de águas? Interessante a pergunta. Se a lei é a água, o que seriam as margens, o solo fértil, o próprio ato de estar plantado ali? O que mais compõe esse ecossistema de vida para o justo na visão desse salmo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.